com vocês. Vou só chegar um pouquinho a câmera pro lado, gente. Agora sim, tudo bom? E aí, gente, eu vim aqui hoje pra gravar pra vocês, novamente, a terceira vez que eu faço esse teste. Os moldes das caixinhas que eu estou fazendo, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, tá? Eu gravei uma vez, não deu certo porque a gente mudei alguns planos. Essa segunda eu gravei, gente, mas eu tava com uma olheira tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Então hoje eu resolvi fazer um corretivo, passar um pozinho pra esconder um pouquinho a cara, porque as coisas aqui não tão fáceis, mas eu acho que a gente aqui vem pra falar da festa e graças a Deus eu tenho a festa que é um refúgio. É um jeito de eu extravasar, assim, de eu esquecer um pouco das coisas que estão acontecendo, tá? Samuel tá nota 10, voltou pra escolinha, foi na terça, hoje é quinta, né? Então ele foi pra escolinha, tá com o papai lá na casa da vovó agora, na verdade. Meu marido foi pra casa da mãe, que é bem mais perto da escolinha dele. E tá esperando ele, depois volta pra casa. E... Então tá tudo certo, graças a Deus. O médico deu ok, vai continuar com bombinha para bronquite por mais um mês para avaliar se vai ser necessário ou não. Aí a gente vai parar, né? E aí a gente vai fazer toda a avaliação. Mas é assim, vamos voltar ao assunto, tá, gente? Eu fiz. Ai, meu negócio aqui. Eu fiz alguns moldes de, de caixinha para mostrar para vocês, para falar para vocês, olha, tá ficando assim, olha, tá ficando assado, olha, tá ficando daquele jeito. Tenho algumas experiências para dividir e acho que é bem legal para quem planeja. Tem algumas coisas que eu me arrependi em partes, mas que agora eu tô suprindo com outras e que vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Então, até agora eu fiz 17 modelos. Desses 17 modelos eu tenho três modelos que eu fiz em dois tamanhos. Então são 14 modelos no total, tirando esses três que eu fiz em tamanho diferente, tá? O que mais que eu ia falar agora? Deu 21, 2, 3, 123 caixinhas até agora. Só que aí eu vou falar pra vocês de um plano que eu tô tendo com uma delas, então talvez ela não seja mais caixinha pra mesa de personalizado, tá bom? Então o primeiro que eu tenho é o porta-pirulito. Eu não sei se vocês lembram daquela comprinha que eu fiz de papel colorido, que ela era papel de scrap, tá? Então eu utilizei esses dois, que são os xadrez. Hoje a luz tá boa, só não tá boa desse lado, mas... Ai, gente, desculpa, eu não quis virar a câmera, já tava todo arrumadinho, tá? Esse aqui tá até vincado, por isso tem uma marquinha. Ó, eu vinco assim, ó, tá vendo? Ele fica bem marcadinho quando eu vinco. E aí, ele impresso do modelo, ele é assim, tá? Todo cheio de frufru, só que como eu ia cortar, eu recortei reto. Esse molde de porta-pirulito vocês encontram na internet originalmente para 2 pirulitos. Eu quis fazer para um único pirulito, tá? Então ficou uma janelinha menor. Eu diminuí a caixinha onde a gente espeta o pirulito, então que essa caixinha ela monta, tá? Ela fica um retângulozinho. E aí a gente encaixa nessa parte aqui. Eu vou colocar a cola, eu vou colar ela, acho que fica mais bonito. Aí a gente fecha, fecha e coloca um assim, tá bom? Daí coloca a caixinha aqui e vai ficar assim, e aí o pirulitinho aqui. Espero que dê tudo certo. Dessa daqui eu fiz 3 em cada cor, porque era o que dava na folha sulfite, tá? Não dava mais do que 3. Então deu 3 azul e 3 na cor verde. E a base dela todas são brancas. Então eu tenho 6 caixinhas, tá? Aí eu tenho a caixinha sushi, que é a caixinha que eu vou dividir minha experiência com vocês. Eu, Daniele, queria uma caixa bem grande. Todo mundo já ouviu falar, gente que faz sushi que não fica tão boa, né? Que fala, ai, mas às vezes o sushi ficou pequena, lá, 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 lá. Eu, primeiramente, fiz a sushi mini, que cabiam 2 por folha. Eu queria saber qual era o tamanho dela. Eu ainda não montei pra mostrar pra vocês, tá? Mas a mini, ela tá assim, ó. Esse moldezinho aqui é o da mini, que eu fiz 2 por folha. E eu puxei corretamente o desenho. Aí eu queria uma maior, lógico, que eu achei quando eu vi isso aqui, falei, nossa, vai ficar muito pouco. Então eu fiz essa. Até falta cortar aqui o acabamento, porque o acabamento tem que entrar, então esse acabamento eu faço em estilete. E agora eu comprei, depois eu vou conversar com vocês. E aí eu fiz uma caca, mais uma caca, mais uma caca, mais uma caca enorme. Quando a gente puxa um desenho
Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui. Pode ser a minha tabelinha mesmo, tá? Imagina que esse aqui é o desenho. E eu vou colocar ele na folha, lá no Word. Vou ter que pôr pra trás, tá, gente? Pra dimensionar, pra aumentar. Então, quando eu vou fazer, gente, eu vou falar isso sempre, sempre, sempre. Vejo muita gente falando, mas é verdade. Puxa sempre pela ponta. Onde parar, gente, para. Sabe? Não tenta aumentar o seu desenho. O que que eu fiz? Imagina assim, que esse desenho aqui, aqui essa folhinha é um pouquinho maior, tá? Eu puxei, ele terminou aqui, mais ou menos. O que que eu fiz? Ah, não, eu quero aproveitar a folha. Eu fui aqui do meio do desenho, que no caso estava aqui, e puxei. Gente, minha caixa sushi saiu torta. Ó, até aqui tá pra vocês verem, ó. É ela na folha inteira. Ó como eu aproveitei folha. Tá vendo? Ela saiu torta. Ela, se você pegar esse acabamento da mini, vocês vão perceber. Deixa eu arrumar a mini aqui de novo. Vou pegar uma só. Ó, aqui, ó, ele tá um losango, um trapézio perfeito, tá vendo? Se eu coloco retinho, fica um trapézio perfeitinho. Quando eu faço isso com essa, olha o meu trapézio, ele tá torto. Aqui, ó, ele entra mais do que aqui. Ah, Dani, isso não influencia. Influencia, gente. Olha a minha caixa sushi. Deixa eu achar ela de frente. De frente, você vê que ela tá um pouquinho torta, mas você não vê tanto. Aí de cima, você já começa a ver que, ó, as coisas não estão batendo. Olha, opa! Caiu. Você vê já que não tá batendo. Ó, tá vendo? A aba dela já tá torta. E ó, aqui na verdade ela tá vazia, né? Então ela fica até assim retinho. Ó, tá vendo? Ó como essa aba tá torta. Olha na lateral, a frente dela como tá. Olha atrás como tá. Eu não tô fazendo força não, gente. Ó. Tá? Então eu ainda não sei como que eu vou fazer. Eu vou tentar imprimir o molde reduzido da jeito correto e ver se eu consigo jogar ele em cima desse desenho assim, mesmo recortado, mesmo que eu jogue a mão, pra aproveitar a folha pra não perder, ou se eu vou utilizar essa caixa sushi dessa maneira e aprender para as próximas vezes, tá? Então a mini ficou perfeita e a maior não ficou tão perfeita. Todas elas estão na cor verde, como vocês podem ver, tanto a mini quanto a média. Eu fiz 6 de cada, são no total de 12, tá bom? Então, são 12 caixinhas sushi, sendo pequenas e grandes, tá? Então, essa aqui é a caixa sushi. Ó, a ideia dela dá certinho, você dobra certinho, tá bom. Só que eu fiz uma caca, então na minha não vai ficar tão boa. Ou eu vou fazer de novo, tá bom? Aí, nós temos a caixa meia bala. É uma outra caixa que tem pequena coisa, então eu vou dar uma dica pra vocês também, tá? Quando eu fui lá, eu fiz a mini também e a média, tá bom, gente? É que eu tô com todas as minhas caixinhas distribuídas aqui, por isso que às vezes eu vou pra frente e peço desculpas. Quando eu fui lá pegar o molde, eu achei legal essa caixa que vinha com a tampa. Falei, nossa, vai ficar legal, que vai solucionar aquele problema. Porque sempre quando a gente faz a bala fica um buraquinho, vai solucionar esse problema. Eu não vou precisar ficar pondo dentro de saquinho e tal. Daí, duas observações sobre o molde. A parte de baixo, eu tinha uma que era maior, menor. Eu cortei tudo reto. Foi uma salvação pra mim numa parte. A aba, que é aquela que entra na parte de baixo, ó, ela não chega na linha da caixinha. Foi outra salvação, em partes, porque senão essa caixa ia ficar muito pequenininha. Tanto a pequena, quanto a grande, que eu ainda não vou mostrar pra vocês, tá? Já mostro. Então, o que que eu fiz? Eu imagino uma linha imaginária aqui, se quiser desenhar, também pode desenhar. Eu não desenho, eu só pego a régua na hora que eu vou vincar com o estilete, aí eu passo o lado contrário do estilete e já marca. Então, eu fiz assim, tá? Até por isso ela não fecha completamente, vocês vão ver, mas isso aí não é o maior dos maiores. Aí, eu fui fechar a tampa. Gente, a tampa não fecha. Porque a tampa, ela é um retângulo, ela não é um quadrado perfeito. Então, quando vocês forem pegar a caixa bala, meia caixa bala, pegue um modelo similar a este. Ó, tanto que eu falei pra vocês imaginarem uma linha imaginária, ó, quando eu vinquei, ó como que ficou bom. Tá vendo? Nem parece que tinha uma linha preta, porque a linha preta, ó, ela tá escondida aqui atrás, ó. Eu vinquei ela aqui, nem pareceu, e foi aqui uma salvação porque melhorou. O que que eu precisei fazer? Precisei fazer essa questão da redução, né? Então, eu aumentei, na verdade, e tirei a tampa. Então, ela vai ficar uma bala igual às outras. Então, quando vocês forem procurar na internet, procurem por este molde. Tem molde desse sem a tampa.
Ou então, se vocês preferirem arriscar, imprime a tampa e aumenta ela no Word, no Paint, no editor de fotos. Desculpa que eu tô resfriada, tá bom? Então, essa aqui é a caixa bala, tá? Eu recortei a parte de cima, vinquei todas. Eu fiz no mini também. Ela grande vai ficar assim, gente. Eu fiquei um xodó por essa caixa. Ó, se você pode usar ela assim, minha amiga falou que vai usar ela menorzinha aqui. Então, que pra segurar ela assim, ela vai pôr fita banana atrás. Eu não decidi ainda, tá? Então, ela fica assim, a maior. Essa aqui é a maior, tá? Ó, ela fica um tamanho até que bom, mais ou menos assim, né? Ela vai até aqui na minha mão, ó. Tá? É facinho de fazer, eu achei que ia ser um trabalhão pra fazer isso. Nossa, é fácil. Tá? E ela ficou aberta aqui. E como eu falei pra vocês, se não ia chegar, o que eu fiz? O pedacinho que eu tirei dessa parte aqui aberta dela, eu coloquei aqui embaixo. E dei um acabamentozinho. Ninguém vai ver, porque vai ficar assim, vai ficar perfeito. Tá? E aí eu fiz a versão mini, que ficou um xodózinho, mas não vai caber nada. Essa aqui. Tá bom? Ó, a mini, ela é menor que a palma da minha mão. Mas ficou muito fofinha, gente. Eu vou usar pra dar uma gracinha. Acho que vai ficar legal na hora da distribuição. Eu colocar as minis na frente das grandes. Então eu fiz 6 de cada, são 12, todas elas no laranja. Tá bom? Essa aqui mesmo eu deixei mais pra vocês, porque já estão todas montadas as balas. Então, as meia bala. Então eu deixei só pra mostrar pra vocês. E ó, gente, não precisa de silhuete. É óbvio que a gente tem muito mais trabalho. Eu, Daniela, quero comprar uma silhuete. Mas vincando certinho, ó, fica facinho de dobrar. Então, são as meia bala. Mais 12 foram. Aí eu tenho a caixa Milk. E do mesmo jeito, essa daqui eu tenho mini Milk e tenho Milk grande. Eu não recortei. Então, a minha mini Milk, ela é essa. Ela é o tamanho de 2 por folha. Ela tá na largura do A3, do A4 em pé. Tá? Vou pegar uma folha de A4 pra vocês verem aqui. Ela tá no tamanho do A4 em pé. Na verdade, ficou até um pouquinho, mas é que aí não dava pra dimensionar a outra em cima, tá, gente? Por isso que ela ficou até um pouquinho menor na largura. E também, essa aqui eu fiz certo, eu não puxei, então deu super certinho, tá? Então, essa aqui é a mini, e essa é a grande. Vou pegar uma que tá, acho que essa aqui dá pra vocês verem. Gente, é que eu usei, aí eu comecei a usar menos tinta, eu coloquei no econômico da impressora, tá? Então, por isso que a linha tá mais fraquinha. Então, essa aqui é a grande, pra vocês compararem. Ó, ficou bem diferente. Acho que essa aqui vai ser a maior caixa que eu tenho aqui, tá? Porque as outras estão bem pequenas. Dessas daqui também são 6, são no total de 12, 6 pequenas e 6 grandes. Todas azuis. Aí, eu fiz a caixa baúzinho. Também é uma caixa que eu já deixei uma só pra mostrar pra vocês. Essa nem tá vincada ainda, tá vendo? Ó. Essa aqui eu fiz no papel 120. Ele fica um pouco mais molinho, mas ao mesmo tempo não fica tão diferente, não. Dependendo do que você vai fazer, não fica tão diferente, tá? Porque essas daqui são todas no 180. Essa é no 120. Ó, vou pegar uma por uma, ó. Ó, essa aqui é mais durinha pra virar, essa aqui é bem mais molinha, tá vendo? Mas não fica tão diferente. A folha de color 7 comum, que é aquela grande, ela tem 90 gramatura, então eu acho que aquela ali vai ficar até mais fina. Mas eu vi muita gente que fez e deu certo, tá bom? E da baúzinho são 6 também, são só 6, não tem 12, elas são só 6 e são todas no vermelho. Uma dica, quando vocês acharem caixinha com fechamento automático, é a melhor coisa do mundo. Porque aí vocês economizam cola e economizam tempo pra arrumar. Porque, gente, pra arrumar essa tampinha, pra ela ficar fechadinha perfeita... Então, quando é fechamento automático, é super simplesinho. Só montou, acabou, tá? E ela ficou assim. Bem fininha, ó, tá vendo? Ela larguinha, o fechamento dela é automático. Ela solta um pouquinho, tá, gente? Se vocês quiserem, na hora de imprimir essa parte, de cortar essa parte aqui, ó, quiserem melhorar, corta ela maiorzinha, porque aí acho que vai enfiar mais e vai ficar melhor, tá? Uma outra dica. Oxi. Enfim, ela vai enfiar e eu vou passar a fita assim e vou pôr o... Até pra segurar a fita vai segurar ela aqui, vai passar assim. E aí eu vou pôr uma decoração aqui. Ou talvez eu passe a fita assim. Não decidi ainda, gente. Vamos ver como que a Daniele vai fazer, tá? Então, são 6 dessa daqui, desse modelo baúzinho, que eu já montei. Aí, nós temos
o molde do cubo torto, que é um molde do cubo do Pocoyo. Esse molde, gente, eu peguei ele num grupo de silhuete, então eu não posso dividir ele com vocês nem depois, tá? Eu até conversei isso, eu não tinha mais ele em casa, aí eu lembrei que foi num grupo, peguei do grupo, conversei com as meninas, que as meninas estavam pedindo pra mim, aí eu pedi autorização, aí a pessoa falou que não, porque tava dentro do grupo. Aí eu, Daniele, fui procurar outras coisas, porque, gente, vocês sabem que eu perdi tudo, né, do meu computador, só recuperaram as fotos do Samuel, graças a Deus. E aí eu fui procurar uns outros modelos e eu vi uma dica, gente, não era nem pra eu estar falando isso, porque quem é profissional vai me matar. Mas na minha teca tem alguns moldes, tá? De grupo de silhuete. Só que aí vocês também só vão conseguir baixar esse molde se vocês tiverem o Estúdio Silhouette instalado no seu computador, tá? Então, entra, põe lá no Google, cubo Pocoyo, minha teca. Às vezes aparece, tá? É uma dica. Eu não vou poder passar, mas ele é um cubinho torto. Ele não fica um combo perfeito, igual aqueles outros que é assim quadradinho, né? Não, ele fica tortinho. Ó, dá pra vocês verem? Eu peguei um amarelo, que eu não tinha nada de amarelo montado, ó. Ele fica torto, igual o cubo do Pocoyo. Uma outra dica é, pega o molde do cubo e aumenta uma parte. Mas aí vocês vão ter que fazer a mão primeiro, tá? Se eu, Daniele, conseguir bolar alguma coisa, eu monto pra vocês, aí eu mostro, tá? Que seja diferente dessa proposta. Eu não vou poder mostrar esse molde exatamente. Ele é com tampinha, tá vendo? Fica uma caixinha. Mas aí, se eu conseguir, eu posto pra vocês, tá bom? Prontinho. Esse aqui é o cubo torto do Pocoyo. Eu fiz 12. E eu fiz cada cubinho de uma cor, né? Então, o nome do Samuel tem 6 letras. Então, eu tô usando as 6 cores da festa. Pra quem não lembra, é azul, verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo. Então, vão ser 6. Então, no caso, ficou 2 cubinhos de cada cor, tá? Eu não peguei, eu devia ter pego. Aí, a gente usa um pro lado menor pra cá. E aí, a gente vai alternando assim, pra ir formando o nomezinho deles, tá? Depois, quando estiver pronto, vocês vão ver. Ok? Então, esse é o cubo torto. Eu tenho 12, sendo 2 de cada cor da festa. O molde dele é esse aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês o molde. Quem sabe mostrando o molde, aí alguém não faz, né? Ó. É o que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, uma parte é quadrada, a outra parte é retangular. Aí essa daqui, essas duas, elas em vez de ser quadrado, ó, elas seguem o quadrado normal, só que elas sobem um tanto pra dar conta do coisa. Então, de um lado vocês fazem da altura do cubo, do outro lado vocês façam da altura desse retângulo que ficou aqui. Tá bom? Quem sabe não me dá louco, eu divido. Não ganho nada, não recebo nada. Tá? Ó, ela ficou em pé assim, o molde do tamanho da minha folha. Eu estiquei ela no tamanho do A4 certinho. Então são, ó, foi o que eu falei, né? Tem verde, laranja, vermelho, amarelo, azul e focou uma aqui. Opa, roxa. Eu tinha algumas folhas nesse roxo que eu achei aqui em casa, mas acabou, gente. O resto eu vou ter que fazer no papel cartão. Tá? Então são 2 de cada cor. Pirâmide. É a pirâmide comum, tá? Eu fiz 6, sendo que são 2 no amarelo e 2 no azul. Eu não decidi se eu vou fazer mais. E eu não decidi ainda o que eu ia fazer aqui. Eu tava com uma proposta de fazer uma roda gigante, mas eu não vou puxar pro parque de diversões, então eu acho que não vai ficar muito no meu tema, dentro do que eu tô planejando, tá? Uma dica pra puxar a pirâmide. Quando a gente pega a pirâmide, ela tá assim, né? Nos moldes. Ou tá assim pra baixo, tanto faz. Eu vou falar pra vocês, às vezes ela tá assim, né? Opa, desculpa. Normalmente ela tá assim, no molde. Vão lá, joguem essa no Google e girem ela pra ela ficar assim, ó. Ó, ela vai ficar assim no molde. Não, contrário. Com a parte dessa aqui pra cima. Isso! Agora sim! Tá? E aí vocês vão puxando até o molde dela ficar de um tamanho que vocês quiserem. Eu não quis do tamanho do sulfite inteiro não, gente. Vou ser muito sincera, tá? Eu quis ela menorzinha. Um pouco menor. Dava pra eu puxar quase que uns 2 dedos ainda, ó, tá vendo?
mas eu não quis. Então ela ficou desse tamanho, tá? Montada, ela fica assim. Ela é bem grande. Deixa eu segurar a parte de baixo. Ó, ela é do tamanho quase um pouquinho maior que o meu dedo. Com a minha mão, tá vendo? Então, no azul, fiz 3 e fiz 3 no amarelo. Não sei se eu vou fazer em outras cores. E nem o que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, essa é a caixa pirâmide. Aí, eu fiz a caixa mini pirâmide, que eu vou usar como um porta-doce, porque não vai caber quase nada dentro. Que é essa daqui, ó. Tá? Ela tá até vincada, essa daqui vermelhinha. Eu não sei ainda, eu queria fechar de um jeito que desse pra abrir com lacinho. Então, quando eu for fazer isso, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como que ficou, se ficou legal, se não ficou. Dela é pra ser 2 de cada cor, mas ficou faltando o amarelo. Porque na hora que puxou a impressora, o amarelo puxou junto com o verde, aí a sequência era vermelha, puxou uma vermelha, e aí como faltava uma folha, puxou outra vermelha que tava atrás, que era no molde do baúzinho que eu já tinha colocado certinho na impressora as quantidades. Então, ficou 2 vermelhas, aí eu vou imprimir. Quando acontecer isso, gente, é só imprimir outro molde aqui, desse lado, porque vai ficar pra dentro, então não fica aparecendo, tá? Porque essas linhas aqui, elas desaparecem. Fechada, ó, vou mostrar uma fechada pra vocês, ó. Nenhuma linha aparece, porque as linhas estão todas pra dentro, tá bom? Então, são 2 vermelhas, 2 laranjas, 2 azuis, 2 verdes, 2 roxas e eu vou imprimir mais 2 amarelas. Num total de 12, tá? Então, provavelmente nessa aqui eu vou pôr um bombom, vou pôr alguma coisinha. Ela dá 2 por folha. Se vocês quiserem fazer também, mas eu acho que ela não dá muito mais que uma por folha, não. Ah, dá, ela ficaria maiorzinha. Mas eu gostei dela desse tamanho. Então, são 12 dessa. Cone com suporte. Gente, é o cone comum. Só que aí eu vi uma foto da decoração do Mickey com o cone como suportezinho. Eu fui ver até ela vende lá no 7, mas tava 6 e pouco cada um, achei um absurdo. Então eu, Daniele, bolei um molde, tá? Eu peguei o cone, aumentei no Word, fiz um por folha. E aí eu fui, peguei uma caixa que se chama Caixa Cubo, todos os moldes vocês encontram no Google, gente. Só aquele lá do Caixa Torta que não encontra. Mas esse caixa cubo acho que é a principal. Ela fica um cubinho mesmo, igual aquele cubinho que a Vanessa fez pra mim. Igual o cubinho que seria esse cubo torto se não tivesse essa parte torta, tá? E eu desenhei um círculo na tampa. Olha eu indo pra frente de novo, gente. Ai, desculpa. Eu desenhei um círculo na tampa. Eu, Daniele, joguei um papel de fundo poá, tá? Então você joga o plano, o molde. Esse molde aqui, ele era em PNG, então ele era vazio. Ele não era aquele molde preenchido de branco, ele é molde vazio. Ele é transparente, só fica as beiradinhas, tá? Se eu não me engano, ele fazendo a nossa festa. E aí eu joguei o plano de fundo no meu computador e joguei o molde por cima, tá? Aí eu estendi o máximo. Aqui ficou um pouquinho sem, mas como é parte de aba, não tem problema, ó. Vendo as abas ficar. Na verdade, eu que reduzi pra tentar economizar. Então, ó, a aba, ela ficou um pedaço sem aqui, ó, tá? Mas não tem problema nenhum. É isso, é. Ó, tá vendo? Essa aqui nem ficou. E aí, eu peguei essa caixa cubo, fiz do jeito que eu queria e coloquei um círculo aqui. Então, epa, deu uma travada na câmera, talvez trave pra vocês, tá? Então, esse círculo aqui eu vou recortar fora, tanto que ele até tá branco. E aí, vou encaixar o cubo quando ele estiver montado, então o cubo fica em pezinho, assim, em cima da caixa. E o cubo eu fiz na cor roxa. Tá bom? Então, essa aqui é a caixinha pra deixar o cubo em pé. São 9. Eu fiz 9 nessa daqui. Eu não fiz 6, eu fiz 9. Eu achei muito bonitinha. E provavelmente eu não vou dividir ela na mesa, porque tudo que eu fiz de 6, de 12 eu vou dividir. Mas o que esse aqui que eu fiz de 9, eu acho que eu vou deixar só num lugar, assim, sabe? Meio que centralizado. Porque deixar 3 pra um lado, 3 pro outro não ia fazer muita diferença. Então eu vou deixar os 9 juntos. Ok? Aí eu tenho a caixa que eu, Daniele, chamo de redonda. Ela é uma caixa... Sabe aquele frufruzinho que eu mostrei pra vocês no
no porta-pirulito, que ele é todo uma nuvenzinha. Essa caixa, ela também era. Tá vendo? Tem até resquícios dela. Eu coloquei ela no pente e desenhei um círculo que fosse maior do que aquela parte. Então tava o frufruzinho, tipo uma nuvenzinha mesmo, toda arredondadinha. Essa aqui também, se vocês jogarem molde de caixa para imprimir no Google, molde de caixa personalizado, molde de caixinhas para imprimir, vai aparecer lá, vocês vão ver, só que ela tem toda uma nuvenzinha assim. E aí eu joguei no Google, peguei um círculo que fosse, desenhei um círculo maior e posicionei ele exatamente onde estava o outro, tá vendo, ó? Aí, ó, pra vocês verem, ó, como é maior, ele é quase quase uns 2 milímetros mais ou menos maior, tá? Aí eu apaguei com a ferramenta borracha, fiz isso no mesma coisa do outro lado, o outro lado também tem. E apaguei com a ferramenta borracha também, joguei no Google e direcionei, tá? Ficou assim. Essa daqui vai ser uma de cada cor: amarelo, verde, vermelho, laranja, azul já tava montando. Então ela vai ficar assim, ó. Aí a gente fecha embaixo. Tá vendo? Por isso que eu falei, ó, esse aqui não é fechamento automático, então tem que colar, ó. Tem que colar aqui, tem que colar aqui, aí ela fica retinha. Ela tem no molde um furinho, que na verdade eu vou fazer 2. Aí você dá uma dobradinha nela aqui, que se você não dobrar, ela não chega. Eu até imprimi, gente, depois pra ver a caixinha com o frufru em cima, pra ver se tinha coisa diferente. Mas é assim mesmo, tem que dar uma dobradinha pra fazer tipo uma caixinha. E aí você fecha com os dois coisas, então ela fica assim, ó, do lado, tá? Vê que esse aqui não tá muito bem dobrado. De lado ela fica assim, e aqui em cima ela fica fechadinha com assim. Tá bom? E a roxa eu ainda não desenhei na folha. Vocês vão ver daqui a pouco, que eu tô fazendo com a folha roxa. Eu não achei papel cartão da cor que eu queria, então eu fiz na folha roxa de papel color 7. Então eu fiz um papel cartão, que é aquele que é de uma cor é colorido, de outra cor é craft, tá? Então falta eu fazer a roxinha, desenhar ela e recortar pra montar, tá bom? São 6 só, não fiz mais que isso. Aí eu tenho a caixa pontuda, que eu, Daniele, chamo porque não tem nome. É uma caixa que a Gabi fez no show da Luna. E eu vou ensinar pra vocês como deixar ela desse tamanho. Na verdade, eu imprimi metade desse molde, assim, ó. Igual assim, desse jeito. Eu imprimi ele no A4, assim. E aí eu dupliquei essa caixinha a hora que eu fui passar ela pro molde do papel cartão. Ó, papel cartão, tá vendo? Essa não é Color Plus. Aí eu dupliquei ela. Eu coloquei essa parte, desenhei. Aí eu peguei essa mesma parte, fiz aqui, só que eu não desenhei a aba, tá vendo? Ó, eu escondi tipo a aba na hora que eu fui desenhar. Só desenhei a outra parte, ela ficou bem maior que um A4. Acho que na verdade ela não ficou tão maior, mas que se fosse no A4, ela ia ficar bem pequenininha. Ó, ela ficou quase do tamanho do A4. Ó, ela fica um pouco maior. Oxe, gente, tá difícil. Ó, ela fica um pouco maior aqui, os 3 dedos maiores, e em cima fica ainda a pontinha. Ó, dá pra vocês verem aqui assim, tá vendo? Eu fiz 6 dessa daqui no papel, então é só pra vocês verem, eu tive que desenhar no papel cartão. Tá? Aí você desenha as linhas. As linhas nem precisa, porque uma linha liga na outra, né? Aí é só desenhar essa linha aqui embaixo pra eu saber que essa daqui eu tinha que ter. Pra saber onde que era que eu ia dobrar. Mas depois a gente ganha tanta experiência que nem precisa desenhar. Com a régua, na hora de vincar, a gente une. Então, são 6 dessa caixa que eu chamo de caixa pontuda. A penúltima caixa que eu tenho é essa caixa com visor, tá? Quando vocês forem procurar no Google, vocês vão achar ela assim. Só que ela vai ter um visor quadrado aqui, assim, tá? Então, eu apaguei assim no pente de novo. Nem uso o editor muito complicado. Eu vou usar outros editores quando eu fizer impressa, mas como eu tô fazendo colorida, assim, não tô usando, tá? Então eu apaguei esse visor dela que tinha aqui e imprimi. E aí a gente faz os recortes aqui, encaixa essas bolinhas aqui, faz um furinho em cada bolinha e faz um lacinho. Fica bem bonitinho, que é pra segurar ela fechadinha. Eu achei que ela ficou bonita. Eu fiz 6 dessa também, fiz 6 só no amarelo. Tá? Ainda não montei pra ver como fica. Mas eu achei que ficou bem bonita. E por último, eu tenho o molde da sacolinha. Eu nem recortei ainda. Eu tinha feito 6 no papel azul. Ok?
Ó, a aba dela de fechar. Tá aqui, ó, tem uma abinha. Na verdade, essa aba aqui, ela que eu tô na hora que eu aumentei, então você tem que desenhar uma aba aqui pra colar, tá? E aí, ela tem uma tampa também, ó. Você põe, faz os furinhos no lugar certo. Aí, a hora que você passa a tampa, passa o lacinho, ela fecha com tampa. Eu achei legal ela pra fazer um tipo de um kit de diversão. Eu ainda não decidi totalmente sobre a minha lição, sobre a minha lembrança. Lição, sobre a minha lembrança. Mas eu tô pensando, eu já sabia, já tinha definido que eu ia fazer o jogo da memória. Eu tô pensando em fazer um joguinho de colorir com giz de cera dentro, mas eu não vou pôr a caixinha. Acho que eu vou pôr umas 6 cores só. Ou vou pôr lápis de cor umas 6 cores, eu não decidi ainda. Tá? E aí eu acho que fica perfeito nessa sacolinha. Então eu vou imprimir, vou montar uma sacolinha, vou ver o tamanho e vou pensar no que eu vou pôr aqui dentro. E aí a gente completa com bala, pirulito, criança adora isso. Muitas vezes tem o personalizado, tem, mas só dele saber que essa lembrancinha é dele, gente, eles ficam muito felizes, tá? Então, por enquanto, elas são 6. Eu tenho 6 cores. Eu não vou usar o roxo se eu for fazer, porque vai me dar muito trabalho desenhar mais caixinha no papel. Não sei, vamos ver. Então, ou eu vou fazer de 6 de cada e vou usar azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, que é as cores que eu tenho no A4, que é mais simples, é só imprimir. Ou eu vou descartar o molde, vou fazer a mesma coisa que aquele molde vermelho, desenho uma outra coisa que usa folha. E faço 5 de cada cor, e aí eu utilizo o roxo e desenho, tá? Mas vamos ver ainda, depois nos próximos vídeos eu falo se eu vou usar ela pra sacolinha ou não, tá? E se eu for usar, então tem que ser no total de 30, mas até agora eu tenho 6. Bom, meninas, é isso que eu tenho de caixinha por enquanto. Eu tenho ainda essa capinha aqui, que é pra pote de papinha, só que eu ainda não dimensionei ela, só copiei do molde. Esse aqui eu peguei no YouTube da Thaís Michele, que é uma pessoa que faz personalizados do canal da Cultivando Sonhos. É o ateliê dela. E ela ensina a gente a montar vídeo, assim, é muito legal. E aí eu peguei o molde dela, só que eu tô pensando em fazer aquele pote de papinha de 40 gramas, então eu acho que tá muito grande pro de 40 gramas. Eu acho que esse aqui é pro pote de papinha mesmo, sabe, da Nestlé? Então vamos ver. Daí eu vou recortar e ver pra vocês e eu falo. Meninas, é isso. Espero que. Ai, tem mais uma que eu pulei na minha lista. São 9. Olha, cabeça de bagre. Cabeça de... Gente, quase que eu tava fechando. É essa aqui, que é a porta tubete. A porta tubete, eu vou fazer 2 de cada cor. Eu ainda não imprimi, eu só tô fazendo testes ainda, tá? Eu vou fazer 2 de cada cor, então vão ficar 12. E ela montada fica assim, gente, ó. Tá? É que meu círculo aqui ele tá maior, porque eu fiz uma caquinha nele, mas é molde essa. E aí eu vou pôr um tubete de 13 centímetros, tá? Eu achei muito fofinha, ela é bem pequenininha, tá? Não é tão grande, não. E aí eu vou decorar. Então agora acabou. Bom, meninos, e nos minutos finais minha câmera resolveu parar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da minha atitude de estar fazendo caixinhas, gostaram, querem perguntar alguma coisa, deixem perguntinhas aqui. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever, porque tem mais videozinho rolando por aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. E nos minutos finais minha câmera resolveu parar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da minha atitude de estar fazendo caixinhas, gostaram, querem perguntar alguma coisa, deixem perguntinhas aqui. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever, porque tem mais videozinho rolando por aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.